É um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre a execução no direito de família, e agradeço o convite feito pelo amigo Beraldo, e um prazer também participar dessa mesa, ilustrada mesa. Bom, com relação à execução no direito de família, o novo Código manteve o que nós chamamos de execução direta e execução indireta. No artigo 528 do novo CPC, nos 7 primeiros artigos, ele está tratando da chamada execução indireta, essa de prisão. No parágrafo 8º do artigo 528, o Código trata da execução direta prisão. Então, foram encampadas, sim, pelo novo Código de Processo Civil. A novidade aparece já no 528, que já se aplica nas execuções, mas aqui também na execução de alimento, que é o 1528, parágrafo 1º, permitindo o protesto da decisão judicial. Porém, ele condiciona. Se você optar pela execução indireta, ou seja, aquela que o devedor é citado para, em 3 dias, pagar, justificar impossibilidade de pagamento ou comprová-lo, e se ele queda inerte, se ele não apresenta a defesa, aí sim, e me parece que, pelo parágrafo 1º, 528 do novo CPC, de ofício o juiz determina o protesto. Então, nessa execução, na execução indireta, o protesto só vai surgir se o executado citado para, nos 3 dias, justificar ou comprovar em pagamento, não o fazê-lo. E permanece também a impossibilidade a exigência de comprovação, a impossibilidade absoluta de pagamento. Está lá no 528, parágrafo 2º. Ele citado, comparece nos autos, o juiz marca uma audiência para ele comprovar a impossibilidade de pagamento. O parágrafo 3º do artigo 528, repetindo o 573, parágrafo 1º do atual Código, autoriza a prisão do devedor pelo prazo de 1 a 3 meses. E aqui me parece que o legislador equivocou-se novamente. Vai surgir uma nova polêmica que surgiu quando entrou em vigor o atual Código de Processo Civil. Ou seja, o artigo 733, parágrafo 1º atual do CPC, fala-se também na prisão de 1 a 3 meses. Mas só que tem o artigo 19 da Lei 5.478/68, que fala em 60 dias. Prevaleceu-se, já que o cárcere, a prisão é exceção no direito brasileiro, o menor prazo de 60 dias na jurisprudência. Não se aplicou aqui questão de lei especial, porque, sobre o nosso entendimento, lei especial aplica sobre a lei ordinária CPC, se posterior à lei ordinária, e a lei de alimento era anterior já ao Código de 1972. Muito bem, pacificou-se que era o prazo de 60 dias. O parágrafo 3º do 1528 repete esse prazo de 1 a 3 meses para a prisão. Tá. Só que, se você for lá no ato das disposições finais e transitórias, você vê no artigo 1072, inciso 5, que só os artigos 16 a 18 da Lei 5.478/68 é que foram revogados expressamente. E a prisão é prevista pelo prazo de 60 dias, no artigo 19 da Lei de Alimentos. Quero crer que o legislador esqueceu de encampar o artigo 19, mas se esqueceu, Inês é morta, e vai ter que prevalecer, na prática, o prazo de 60 dias de prisão, sob pena de manejo até mesmo de habeas corpus. Poderia ter evitado toda essa discussão, bastava ter revogado o artigo 19 da Lei de Alimentos. Não o fez. E criou-se também o que, na prática já era feito, ou seja, o regime fechado. Exigiu-se que não tenha contato com os outros presos, com os presos comuns. Bom,
Algumas questões também previstas no 528, parágrafo 6º, são óbvias, ou seja, paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão, né? Não tem como não ser assim. E com relação ainda à execução indireta, nós temos atualmente a súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu o que é dívida pretérita e o que é dívida atualizada, permitindo a execução apenas das dívidas atualizadas, que são aquelas que se referem às 3 últimas a contar do ingresso em juízo. 3, 2, 2, 1, não. Alguns acreditam que tem que acumular 3, mas não, venceu hoje, amanhã já posso executar. Não? Mas a crítica era porque essa dívida pretérita é uma criação jurisprudencial, não tinha lei. O que fez o novo CPC no parágrafo 7º, 528? Encampou integralmente a súmula 309. Então, agora é lei nesse país a chamada dívida pretérita. Se você for utilizar-se da execução indireta, não deixe ultrapassar 3 meses. Se ultrapassar, você tem os 2 caminhos, né? Da fase de cumprimento de sentença para as dívidas pretéritas e a execução indireta para as dívidas atualizadas. Não se pode acumular-se tudo numa petição, porque os ritos são diferentes, né? Bom, sobre as parcelas vencidas no curso da execução, também não teve novidade e nem resolveu uma questão que ainda é dúvida na própria jurisprudência. Ou seja, diz sim o artigo 528, parágrafo 5º, repetindo o 733, parágrafo 2º do atual Código, que as dívidas vencidas no curso da execução estão automaticamente incluídas no valor devido. Tá, mas é até quando? O 528, parágrafo 5º, também diz que enquanto em curso o processo de execução. Mas nós sabemos que o decreto de prisão não extingue a execução. Mas é comum decretar-se a prisão e o réu não aparecer, principalmente as execuções indiretas com citações editalícias. E lá na primeira vara, quando eu trabalhei, teve prisões ocorridas 5, 6, 7 anos depois. Se nós formos obedecermos o 528, parágrafo 5º, ele teria, então, mesmo 5 anos depois, que recolher também todas essas pensões vencidas. Eu penso que não é o correto, porque nesse período pode haver modificação na situação financeira. E eu acho que deveria tomar-se como parâmetro a data da decretação da prisão. Decretou-se a prisão hoje, encerra-se aqui. Se você quiser, entre com uma nova execução indireta. Por quê? Porque dá oportunidade ao executado de comprovar, dali para frente, a nova impossibilidade jurídica do pedido. Mas esta questão ficou aberta no novo CPC também. Se formos numa interpretação literal, recolha-se tudo, mesmo se a prisão ocorrer depois de 5 anos. Bom, então a execução indireta foi o que aconteceu, nada mais, nada menos, de que consolidou-se várias questões jurisprudenciais, doutrina, sem nenhuma novidade, a não ser a permissibilidade desse protesto para o novo júri. Não há nenhuma grande modificação. Com relação à execução direta, ou seja, bom, a escolha, tanto da execução direta como indireta, continua sendo do advogado ao ofertá-la, né? Se ele optar pela execução direta, constante do artigo 528, parágrafo 8º, do novo CPC, aí ele vai seguir essa execução já falada anteriormente pelo palestrante. Ou seja, aplica-se o título 2, capítulo 3, que é a citação do devedor para pagar em 15 dias, aquela multa, etc., etc. Bom, uma novidade do novo Código em relação a ambas as execuções, seja direta ou indireta, é o foro
foro competente para o juizamento das execuções. Pelo artigo 528, parágrafo 9º, você pode escolher o foro, o exequente pode escolher o foro dele. Mas esse artigo 528, parágrafo 9º, remete também ao 516, parágrafo único. Então, na prática, como que fica? O exequente poderá escolher o foro dele para a execução de alimentos, o foro do executado ou o local onde existir bens. A escolha é do credor, do exequente. O artigo 516, parágrafo 1, traz uma novidade, que eu não sei se, na prática, vai ser aplicado. Ou seja, se você executar os alimentos no local onde eles não foram fixados, ou seja, em outra comarca, o juiz de lá solicitar os autos do processo da outra comarca onde fixados os alimentos. Ou seja, em vez de pedir, poderia simplificar, exigindo apenas cópias dos documentos, mas agora não. Se os alimentos foram fixados em Belo Horizonte, se você vai executá-lo em Betim, o juiz de Betim requisita os autos e os autos vão para aquela comarca. Bom, e aí depois, se os alimentos foram fixados numa separação, que o novo código diz que realmente não houve, a emenda 66/10 não acabou com a separação. Aí você vai ter que pedir os autos de volta. Não vejo muita praticidade nessa colocação do artigo 516, parágrafo único. Bom, então a execução direta funciona dessa maneira, ou seja, é a escolha do advogado e aplica-se o artigo 523 e seguintes. Você podendo escolher o foro para ajuizamento dessa ação. Bom, também com relação ao desconto em folha de pagamento, a novidade, hoje prevista em lei, alguns juízes já vinham fazendo, pode ser descontado em folha de pagamento, mas o parágrafo 3º do artigo 529, atual 734, também permite que, ao executar, você peça o desconto em folha dos valores executados. Ele cria um limite aí, desde que não ultrapasse os 50% dos ganhos líquidos do executado. Então, se for mais vantagem para o credor, ele na execução, ele já pode pedir ao juiz para descontar em folha. E, se for o caso, para não ultrapassar, que se faça em N parcelas, obedecendo esse teto para os descontos da verba alimentícia. Então, trouxe mais efetividade também nesta execução, permitindo que já haja o desconto em folha e que daí para frente continue esse desconto em folha. Bom, com relação ao processamento dos alimentos provisórios e dos alimentos definitivos, o assunto, no presente momento, sempre coube as corregedorias estaduais dizer como se processa, se em apenso ou dentro dos próprios autos. E o novo Código resolveu esta questão no 531, parágrafo 1º. Enquanto os alimentos forem provisórios, enquanto não houver sentença transitada em julgado da verba alimentar, a execução será sempre nos autos em apenso. Nos autos em apenso. Qual que é o objetivo dessa proposta? É para que não tumultue e retarde o andamento dos autos principais. Bom, então vou fazer autos em apenso. Com relação aos alimentos, se já transitou em julgado, aí essa execução será efetivada dentro dos próprios autos. Esse dispositivo revoga, por conseguinte, várias resoluções das corregedorias de justiça estaduais que prevê de forma contrária.
alimentos provisórios ou ainda de alimentos cuja sentença não transitou em julgado, autos em apenso. Alimentos já com sentença de trânsito em julgado, seja na própria ação de alimentos, seja na separação, seja no divórcio e outras ações, você executa dentro dos próprios autos. O artigo 532 continua e pede, se o juiz desconfiar que a conduta do executado é procrastinatória, que encaminhe os autos, que dê ciência aos autos ao Ministério Público para possível prática do crime de abandono material. Que na prática também, mesmo porque geralmente na vara de família, se tratando de ações de alimentos, o próprio representante do Ministério Público participa do feito, né? Então, acho que ele próprio poderia encaminhar para o colega dele criminal para, se for o caso, oferecer denúncia pelo crime de abandono material. Bom, outra grande novidade do novo CPC, e que está deslocada topograficamente, é a permissão da execução indireta de título executivo extrajudicial. Então, saímos do 532 e passamos para o artigo 911 do novo CPC. Essa execução, então, acabou-se com essa polêmica ou essa discussão que havia desde a introdução da separação e do divórcio no direito brasileiro por escritura pública. Havia um entendimento de que, se estabelecido em escritura pública alimentos para o cônjuge necessitado, não havia como executar com pedido de prisão esses alimentos, porque o 733 exigia que fosse sentença ou decisão. Eu já discordava dessa posição porque me parecia que uma interpretação extensiva do 733 resolvia já essa questão. Quando o Código de 72 surgiu, não havia separação ou divórcio para a escritura pública, então ele não poderia prever. Quando houve a previsão do divórcio cartorário, automaticamente nós tínhamos que reler o 732, incluindo lá também a escritura pública. Mas isso, na prática, e considerando que a jurisprudência não era pacificada, desencorajava o advogado, no caso de haver alimentos para um dos cônjuges, de propor de lavrar a escritura pública do divórcio. A responsabilidade era muito grande. Na hora de executar, o juiz poderia entender que não era título executivo extrajudicial, poderia não entender que ali não caberia a ação de execução indireta. O artigo 911 acabou com essa discussão ao permitir-se a execução indireta e referindo expressamente que se aplica as normas do 528, parágrafo 2º ao 8º, ou seja, toda aquela questão de citação do devedor para pagar, protesto, etc., etc. Então, essa questão ficou também resolvida, ou ficará resolvida, no novo CPC. Há umas discussões porque a competência do juizado especial não abrange essas questões familiares ou de alimentos, ou até mesmo composições extrajudiciais com relação aos alimentos. Nós sempre entendemos que é possível, e me parece que veio reforçar, ou seja, faz-se um acordo no juizado, também com relação a alimentos, eu consideraria, a partir de agora, como título executivo extrajudicial e já poderia entrar com a execução indireta do pedido, com o pedido de prisão. Bom, eram essas as colocações que eu tinha dentro desse prazo para fazê-los. Verifico e ressalto que as novidades que aconteceram, que são poucas, veio em prol de uma melhor efetividade na execução da verba alimentícia, que é o protesto, né, que é o encampamento da súmula 308, que é, então, agora essa execução de título executivo extrajudicial.
Essa matéria que está colocada aqui vai ser publicada terça-feira no www.domtotal.com.br. Se os senhores quiserem dar uma olhada, ela está lá. No mais, também tem o meu... Eu estou apertando isso aqui, né? Agora é bom que estragou tudo. Também tem o meu e-mail aí, estou às ordens para qualquer outro questionamento. Meu muito obrigado e até uma próxima.